Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versos de 11 a 16. Paulo, ele foi o discipulador de Timóteo. Paulo, ele gerou Timóteo ministerialmente falando. Paulo, ele amou tanto Timóteo, que deu posse a Timóteo como pastor, um jovem pastor, na igreja de Éfeso, a região onde nós agora estamos recebendo o noticiário do terremoto que veio sobre Síria e Turquia. Éfeso ficava naquela região da Turquia. Timóteo era alguém ainda jovem, quando começou a cuidar de uma igreja proeminente. A igreja de Éfeso era uma igreja de destaque. Timóteo devia ter entre 30 e 35 anos de idade, quando estava pastoreando a igreja de Éfeso. E ele então recebe duas cartas endereçadas a ele, escritas pelo apóstolo Paulo. A primeira carta, onde Paulo provavelmente estivera andando pela Macedônia, escreve a Timóteo, advertindo Timóteo quanto à presença de falsa doutrina, de falsos ensinos. A segunda carta, Paulo já estava perto de ser morto, ele estava enfrentando a sua segunda prisão em Roma. A primeira prisão foi uma prisão, digamos assim, relaxada, pois Paulo vivia numa casa alugada e ali ele ficava confinado. A segunda prisão foi realmente uma prisão onde ele esteve trancafiado, e há quem diga que ele foi morto por uma sentença do imperador romano Nero. Essa primeira carta Paulo escreveu provavelmente entre 64 e 65 depois de Cristo, e a segunda por volta de 68 depois de Cristo, já beirando ali a sua morte. Há quem discorde disso, enfim, a gente não tem dados suficientes para historicamente afirmar. Mas a verdade é que as cartas pastorais que Paulo escreveu, 1ª e 2ª Timóteo, e a carta dele a Tito, são cartas que de alguma forma querem fazer com que os nossos olhos se abram. Porque, por exemplo, a gente está vivendo aí dias de um feriadão prolongado, carnaval. Daí a gente está aqui reunido como igreja. Quando eu olho aqui e vejo, meu Deus, quase 500 pessoas estão aqui, glória a Deus por isso. Mas quando eu penso nos milhões de pessoas que estão espalhadas por aí, pelas ruas, me preocupa. O que faremos com essas pessoas? O que a gente pode fazer em relação a essas pessoas que estão por aí? Qual será a nossa abordagem a eles? Que estilo de vida a gente vai mostrar para que eles possam pensar em serem como um de nós? No carnaval, as pessoas adoecem, mesmo não parecendo. Embora o HIV/AIDS tenha explodido no Brasil em 1983 em diante, e hoje a gente tem aí, digamos assim, um certo controle, mas por incrível que pareça, por falta de prevenção, existem estudos da medicina de que inferem que várias pessoas têm se contaminado com HIV/AIDS. Na década de 90, final de 80, início de 90, várias pessoas famosas do Brasil faleceram, porque naquela época não tinha solução, não tinha um tratamento que pudesse manter a vida.
Hoje, não temos só pessoas sendo contaminadas pelo HIV/AIDS, mas temos pessoas sendo contaminadas por várias doenças sexualmente transmissíveis. Por incrível que pareça, as pessoas sabem muito bem, o tratamento de uma sífilis, por exemplo, é um tratamento simples. Mas pasmem, no Brasil, milhares de pessoas na última década pegaram sífilis. O problema, e aí eu vou falar aqui uma linguagem popular, né? A questão da gonorreia, do gonococos. O que acontece? Muita gente tem sido contaminada por esse tipo de doença que na nossa cabeça já até estava esquecido. E pasmem, o índice maior de contaminação está classificado entre pessoas de 15 a 40 anos de idade. As pessoas estão por aí. E aí, eu tenho durante todo esse mês de fevereiro falado sobre um tema maior. Nós iniciamos uma série, Torne-se uma pessoa admirável. E hoje eu quero falar sobre a verdadeira alegria no ministério cristão. Mas quando eu penso que a Igreja Adã está em meio a um movimento tremendo, organizado pela rede jovem chamado BeRap, seja feliz. Eu fico pensando, gente, o que de fato pode nos fazer felizes? Daí eu penso que uma das coisas que a gente precisa entender é que muitas vezes a felicidade depende de circunstâncias, mas a alegria transcende todas as coisas. E a Bíblia, quando nos fala de um estado de espírito do ser humano, quando nos fala de um estilo de vida do crente, ela fala sobre alegria. E não estava programado, mas eu lembrei aqui agora de uma música de Caetano Veloso, em que ele diz: felicidade foi-se embora. Bom, foi, mas a alegria tem que permanecer em nós. O apóstolo Paulo, ele escreve a Timóteo na intenção de encorajar Timóteo. Timóteo, viva sempre na presença do Deus que é doador de toda alegria. Isso não é sem luta, não é sem guerra, não é sem enfrentamento. É necessário que haja em nós o encorajamento suficiente para que a gente possa transpor toda e quaisquer dificuldades que possam surgir. E eu creio que hoje Deus te trouxe aqui porque Ele quer mexer contigo. Talvez você não programou estar aqui, talvez você tenha até pensado em estar em outro lugar, mas se você está aqui, é porque Deus te trouxe a este lugar para ouvir esta palavra. Vamos ler o texto? 1 Timóteo capítulo 4, de 11 a 16. Essa é a recomendação de Paulo a Timóteo, seu filho na fé. Manda estas coisas e ensina-as. Ninguém despreze a tua mocidade, em algumas outras versões, juventude, mas ser o exemplo ou padrão dos fiéis na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé, na pureza. Persiste em ler, exortar, ensinar, até que eu vá.
Não desprezes o dom que há em ti, o qual te foi dado por profecia com a imposição das mãos do presbitério. Medita essas coisas, ocupa-te nelas, para que o teu aproveitamento, ou desenvolvimento, ou crescimento, seja manifesto a todos. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, persevera nestas coisas, porque fazendo isto, te salvarás tanto a ti mesmo, como aos que te ouvem. Curva a sua cabeça, vamos fazer uma breve oração. Pai, nós louvamos o teu nome. Somos totalmente dependentes do Senhor. Pai querido, quando ministramos uma palavra sobre a verdadeira alegria no ministério cristão, nós devemos ter em mente que este é o momento de nos lançarmos em teus braços e confiarmos plenamente na tua vontade soberana para a vida de cada um de nós. Pois assim, Senhor, nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Queridos, olha só que coisa interessante, eu fiquei muito encorajado, e eu fiquei pensando na juventude da igreja, eu fiquei pensando assim, puxa, esse é o momento da gente ministrar aos jovens da igreja, uma vez que está acontecendo um evento, uma vez que a galera está se reunindo. Começamos ontem no Lago Norte, algo tremendo, né, aconteceu, e hoje aqui pela manhã, enfim, amanhã continuaremos, depois também. Mas eu fiquei pensando, puxa, eu não posso de forma alguma direcionar uma palavra somente para os jovens. É claro que aqui tem jovens até de quase 100 anos de idade, mas a verdade é que essa é uma palavra para toda a igreja. Deus quer levantar uma igreja que venha ser forte, vigorosa, que venha experimentar um avivamento autêntico e genuíno, uma igreja que vá e desbrave outros rincões, uma igreja que cumpra a grande comissão de ir e fazer discípulos de todas as nações da terra. E aí, queridos e queridas, quando eu paro e penso nesse texto em que o apóstolo Paulo orienta o seu filho na fé, Timóteo, a perseverar, a resistir às doutrinas falsas, a não ir atrás do modismo que está por aí, eu penso, puxa, isso é uma palavra para toda a igreja e não somente para um jovem ministro, como foi a palavra de Paulo a Timóteo. Eu creio de todo o meu coração que Deus te trouxe aqui para instrumentalizar a tua vida e encher a sua vida com a presença dEle, para que você possa ir além, para que você possa perseverar, para que você possa alcançar tudo aquilo que um dia Deus sonhou para a sua vida. Daí, queridos e queridas, eu penso que alguns desafios nós precisamos vencer. O primeiro desafio que eu percebo que a gente precisa vencer é o desafio de ter o nosso coração puro, de ter pureza na nossa vida, de que todas as situações que um dia trouxeram algum tipo de sujeira tenham que ser retiradas de nós. Daí eu quero te dizer que é necessário a gente entender que Paulo, ele olhava para Timóteo e percebia que Timóteo era alguém que fora escolhido por Deus e que fora, digamos assim, colocado na equipe ministerial de Paulo para viver uma alegria permanente durante o exercício do ministério cristão. Daí eu quero te dizer que muita gente pensa, não, o ministério cristão é só para os líderes, só para o pastor, mas eu quero que você pare e pense comigo
Como é que Deus te vê? Meu irmão, minha irmã, Deus nunca jamais vai deixar de ver você como um grande líder. Deus nunca jamais vai deixar de olhar para você como aquele sacerdote ou aquela sacerdotisa que vai exatamente ministrar a outras pessoas. E aí, essa pureza, essa qualidade de ser puro tem que fazer parte da nossa existência. Algumas coisas externas têm contaminado muita gente. E é necessário buscar essa pureza. A palavra grega para pureza é bagneia. Ela trata de algo que foi depurado. Ela trata de algo que passou por um processo de purificação. Algo que não era, mas foi tornado puro. Sabe, eu fico pensando nas nossas dificuldades. Eu fico pensando em quantas vezes a vaidade que está dentro de nós, e é como que um monstro, e a gente muitas vezes não percebe que ela está dentro de nós, mas ela fica brigando conosco, e aí a gente tem que carregar tudo isso no nosso corpo. E para e pensa, eu sei, a gente carrega muita coisa nesse corpo, não é verdade? Alguns quilinhos a mais, às vezes preocupações, às vezes, sei lá, dificuldade de locomoção, às vezes uma enfermidade, algumas coisas, mas eu quero te dizer que a maior preocupação que a gente tem que ter ao carregar esse corpo é exatamente com a concupiscência da carne. São aqueles desejos que nos inclinam ao pecado, e muitas vezes a gente não percebe que isso é tocado por um poder que está fora do nosso controle, e toca dentro de nós para que isso venha ficar em relevo, isso venha florar. E eu quero te dizer que certa feita Jesus disse: o ladrão veio senão para roubar, matar e destruir, mas eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. Eu quero te dizer uma coisa: o apóstolo Paulo não era diferente de mim, de você, e aí ele então experimentou isso na sua própria vida. Romanos capítulo 7, a Bíblia fala que o apóstolo Paulo, ele começa a falar o seguinte: olha, eu, o tempo todo eu, a vaidade aflorando, e até ele reconhece: olha, o bem que eu quero, esse eu não consigo fazer, mas aquele mal que eu não quero, esse vem e faço. Num dado momento, Romanos capítulo 7, verso 24, ele numa profunda crise, num profundo abatimento, quando ele olha para si mesmo e percebe nos seus próprios membros desejos que ele não consegue dominar, então ele declara: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Eu creio que algumas pessoas que aqui estão têm passado por essas lutas, esses embates. Eles olham para si mesmos e dizem: como é que eu vou vencer isso, meu Deus? Quando é que eu vou superar isso? Mas eu quero te dizer, eu tenho uma boa notícia: você está sendo purificado, você está sendo tornado puro. A graça do Senhor Jesus Cristo repousa sobre a sua vida. E aí eu quero te dizer que Deus revelou a Paulo como é que essas crises interiores se resolvem. Paulo declarou, Romanos 7, 25, mas graças a Deus por Cristo Jesus, o nosso Senhor, que quanto ao entendimento eu sirvo a lei de Deus, mas no meu corpo, quanto ao meu corpo, quanto à minha carne, eu sirvo ao pecado. Sabe de uma coisa? É por Jesus Cristo, é somente nele que a gente vence as maiores dificuldades que possamos enfrentar. Aleluia! Jesus, no Sermão da Montanha, Mateus capítulo 5, verso 13, Jesus disse: vocês são o sal da terra. Jesus não somente olhou para os discípulos lá naquele monte à beira do mar da Galileia, mas ele viu que eu e você estaríamos aqui hoje. E é como se ele estivesse dizendo para nós hoje aqui: vocês
são sal da terra. Se o sal for insípido, como é que ele vai salgar? Não vai ser aproveitado para nada, a não ser para ser lançado no chão e ser pisado pelos homens. Então, o primeiro desafio que a gente tem que enfrentar é o desafio de querer, desejar e se tornar puro. Tem que haver esse processo. Segunda coisa que eu percebo, que Paulo, quando escreve a Timóteo, ele espera que Timóteo tenha essa postura. E é um desafio para nós no mundo moderno vencer tais coisas. E um dos grandes desafios que a gente tem nos dias de hoje é ser honesto. Existe uma pressão muito grande para a gente ser desonesto. Paulo conhecia Timóteo como um pai conhece um filho. Deus, como nosso Pai, conhece todos que aqui estão. Timóteo foi encontrado por Paulo e Silas num dado momento. Atos capítulo 16, não precisa projetar não, a partir do verso 1. A Bíblia diz que eles chegaram em Derbe e Listra e encontraram ali um discípulo cujo nome era Timóteo, que tinha mãe judia e pai grego. Então, como os irmãos davam bom testemunho de Timóteo, escute bem, eu creio que é isso que está faltando para muita gente viver uma vida com alegria. A Bíblia fala que as pessoas que estavam ali davam um bom testemunho daquele jovem. Então Paulo decidiu, vamos levá-lo com a gente. E a Bíblia diz que, por causa dos judeus, Paulo decidiu, com os demais, circuncidar Timóteo. Torná-lo judeu também, uma vez que ele tinha uma mãe judia. Deixa eu dizer uma coisa aqui para vocês, uma peculiaridade. Judeu não é quem tem pai judeu. Judeu é quem tem mãe judia. Tem que sair do ventre. E aí, interessante, porque eles levaram Timóteo. E Timóteo agora era um deles. E Timóteo experimentou exatamente na companhia de Paulo a postura que Paulo empreendia no exercício do ministério. Paulo, a despeito das provas e dificuldades, era alguém que vivia em constante alegria. Paulo era alguém que não queria fazer nada a não ser agradar ao Senhor Deus da sua salvação. E aí Timóteo experimentou isso, e Timóteo percebeu que não era só Paulo que era honesto, mas todas as pessoas que andavam com ele também eram honestos. E a Bíblia fala que os discípulos com Paulo chegaram exatamente numa determinada região chamada Tessalônica, que era uma moradia de veraneio do imperador da época. A Bíblia diz em Atos capítulo 17, do verso 1 até o verso 9, a Bíblia diz que Paulo, quando chega em Tessalônica, Paulo decide ir para um lugar de culto, sinagoga, e durante um período de tempo fica pregando ali. E a Bíblia diz que uns religiosos se enfureceram. Foram lá, contrataram homens
preguiçosos, homens ociosos. Algumas versões dizem vadios, mercenários. Pare e pensa. Aqui não tem, mas aí fora tem um monte de mercenário, vadios, preguiçosos, corruptos. E a Bíblia diz que aqueles homens com aquela turba religiosa, eles entraram na casa de Jason. Jason era um obreiro que era parceiro de Paulo, que tinha uma célula na casa dele, que a igreja se reunia lá. Deixa eu te dizer uma coisa, o próprio apóstolo Paulo disse que quando a igreja se reúne, um apresenta um hino, um cântico, outro apresenta um salmo, outro apresenta uma revelação, outro uma profecia. Eu quero te dizer que o que marca de fato que o avivamento está acontecendo é quando a igreja se entra, ou quando a igreja se envolve, melhor dizendo, num movimento tremendo provocado pelo Espírito Santo. Uma igreja que se quebranta, se arrepende do pecado, se enche da presença gloriosa do Senhor e não se preocupa em mais nada a não ser agradar e glorificar o nome do Senhor. E aí eu quero te dizer o seguinte: para que direção nós estamos indo? Para qual lugar nós estamos caminhando? A Bíblia diz que entraram na casa de Jason, apanharam Jason e aqueles que estavam com ele, mas não acharam a Paulo. Então levaram Jason e aqueles que estavam com ele à presença dos líderes religiosos corruptos. Pressionaram. A acusação era o seguinte: esses tais são contrários à autoridade de César, o imperador. Jason faz o que todos nós deveríamos fazer sempre. Porque deixa eu te dizer uma coisa: se no seu local de trabalho colocarem uma folha em branco para você assinar, você assina ou não? Se alguém chegar para você e fizer a seguinte proposta indecente: olha, libera isso aqui para mim, porque eu vou te dar um presente. Ora, me vende isso aqui por um melhor preço, que eu te pago a mais por fora. Uma vez um querido irmão, um discípulo amado, colocou a casa dele para venda. Apareceu alguém estrangeiro e disse: olha, eu lhe compro a casa pelo valor que você está pedindo, mas uma parte eu quero te pagar sem declarar. Nós tomamos um café. Eu olhei nos olhos dele e disse: não faça isso. Não perca a bênção de Deus na sua vida. Pode levar 10 anos, 15, 20. Sabe o que fizeram? Fizeram Jason pagar a fiança. A Bíblia diz lá, pagaram a fiança por eles. Sabe qual foi a notícia que rodou? Pode projetar aí, gente, por favor. Atos 17, versículo 6. Olha só o que eles disseram. E não achando Paulo e os companheiros, trouxeram a Jason e alguns irmãos que se reuniam na célula na casa de Jason, à presença dos magistrados da cidade.
clamando. Os religiosos fizeram isso, levaram Jason e a célula dele para a presença dos juízes. E clamando disseram: estes que têm alvoroçado o mundo, chegaram também aqui. O evangelho é alvoroçador. O evangelho é transtornador. O evangelho é revolucionário. Se esse evangelho que você tem recebido não transformar sua casa, sua família, seu casamento, seu modo de ser, sua vida profissional, não vai valer a pena estar aqui num domingo pela manhã. Jason pagou a fiança. E eles continuaram servindo. Então, o primeiro desafio a ser vencido no ministério cristão é ser puro. Ser como o sal da terra. Segundo é ser honesto. Terceiro, gente, é ser diferente. Diga para a pessoa que está do teu lado: é necessário ser diferente. O apóstolo Paulo escreveu aos Romanos, capítulo 12, versículos 1 e 2. Ele disse: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos como um sacrifício santo, vivo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não vos conformeis com este mundo, em outras versões, este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Queridos, é necessário haver essa transformação, essa metanoia, essa transformação radical de mente, de comportamento, de conduta, de posicionamento. Eu quero te dizer, meu irmão, minha irmã, é necessário de fato querer e se esforçar para ser diferente. O grande lance hoje, para que a gente venha experimentar a verdadeira alegria no ministério cristão, é ser diferente. Diga isso para a pessoa que está do teu lado. Diga: eu olho para você e percebo que eu e você somos diferentes. O apóstolo Paulo, ele percebeu a pressão mundana. Ele percebeu tudo aquilo que estava à sua volta. Ele, num dado momento, pensou: isso exerce uma pressão sobre mim. Isso quer fazer com que eu fique no molde. A pressão é grande demais para a gente ficar no molde do mundo. Mas Paulo, quando fala do seu próprio corpo, e ele diz que essa carne tem que ser morta, ele usa um termo da medicina, necrósia. Tem que necrosar, tem que apodrecer, tem que morrer. E aí, eu acho interessante Paulo dizer: não tomem a forma do mundo, não andem no padrão do mundo. Eu quero te dizer, meu querido, minha querida, hoje Deus espera que eu não sei como é que você entrou aqui, como é que você chegou, qual é a sua crise, qual o seu problema, a sua necessidade, seu dilema, eu não sei, Deus sabe, mas Ele quer que você saia daqui completamente mudado, transformado, diferente. Aleluia, dê um aplauso a Jesus. Deixa eu lembrar aqui, gente. Eu era pastor numa região lá no Rio, região dos Lagos, na cidade de Guaba Grande. E aí, todo ano no carnaval a gente tinha uma dificuldade: ver a juventude, que era bem pouca, na igreja. Teve um irmão da igreja que decidiu até emprestar um caminhão dele
para que a gente pudesse fazer o culto ao ar livre na rua principal da cidade. Do outro lado ficava o trio elétrico, e aí a gente lá, claro, não foi fácil vencer aquele sonzão do trio elétrico, porque era pesado e tal, e era tudo música baiana. Ninguém aqui conhece música baiana, né? Ninguém. Axé Music. Isso começou lá atrás, né? Começou lá atrás, nos anos 80. Esse ano que eu estou me reportando agora era o ano de 93. E aí, em 80 e pouco, veio o primeiro sucesso de uma banda baiana que ninguém conhece, chamado Chiclete com Banana. Ninguém aqui conhece. Aquela guitarra aguda, pá, pá. Tem 2 músicos aqui do meu lado. Eu não entendo nada de música. Mas aquela guitarra, gente. E aí, quando você começa a ouvir, aí você já começa o pezinho, ó. Pá, pá. Daqui a pouco você tá, né? E é desse jeito. Agora, olha só. Eu me lembro que tinha um bloco baiano que explodiu na década de 90. 92, 93 fez um sucesso tremendo, um bloco lá de Salvador chamado Crocodilo. E o âncora, o crooner, né? Crooner é da época do meu pai, viu? Meu pai se reportava aos cantores, meu pai chamava de crooner. Não sei porquê, depois eu vou ver. Mas o vocalista desse bloco, Ricardo não sei das quantas, e aí ele compôs uma música. Olha o nome da música, O Bicho. E a música era assim, ó. É o bicho, crocodilo eu sou, vou te devorar. E aí tal. Nem cantar, amor, nem cantar. Mas olha só, a questão está na letra. A questão está no ritmo, que te inclina a fazer muitas vezes aquilo que você não deveria fazer. Por isso Paulo disse em Romanos 7:8, o mal que eu não quero, esse vem e faço. Porque, queridos irmãos, é da natureza humana uma inclinação ao pecado, mas para isso é necessário decidir ser diferente. E aí não adianta cantar, é o bicho, crocodilo eu sou, vou te devorar, porque não vai acontecer isso com nenhum de nós, porque nós estamos posicionados para a glória de Jesus. Pode aplaudir, é para Ele, é para Jesus, gente. Pastor, eu estou enfrentando o desafio de ser puro, o desafio de ser honesto, o desafio de ser diferente. Mas o que fazer? Primeira coisa, eu quero te dar 5 pérolas. 5 pérolas que vão fazer com que a verdadeira alegria esteja presente na sua vida e no seu ministério. A primeira pérola é que você precisa ser exemplo. 1 Timóteo capítulo 4, verso 12. Ninguém despreze a sua mocidade. Antes, veja bem, antes, torna-te exemplo, ou seja exemplo dos fiéis. Aí ele fala no trato, na palavra, conduta moral, conduta espiritual. Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer é ser exemplo. E aí isso demanda uma investigação na nossa interioridade. Será que de fato eu sou exemplo? Será que de fato eu sou um padrão? Quando as pessoas olham para mim, o que é que elas veem? Ou quem é que elas veem? Segunda pérola. Prega a palavra. Paulo disse para Timóteo, pregue a palavra. E aí eu quero te dizer que no verso 12 de 1 Timóteo capítulo 4, Paulo diz para ele, olha,
você tem que meditar, você tem que ler, você tem que orar até que eu vá. Então, querido, querida, Deus está nos chamando para pregar a sua palavra. Pastor, eu não sou teólogo, pastor, eu não sou catedrático, eu não quero saber, meu irmão, minha irmã, dos seus títulos. Nem eu, nem Deus estamos interessados nisso, mas Deus quer saber como é que está o teu coração, se você está aprovado ou não diante dele. Eu gosto, querido e querida, de Romanos 16, no verso 10, na parte A, quando Paulo, naquela saudação, diz o seguinte, a respeito de um irmão que congregava em Roma, ele diz: saudai a Apeles, aprovado em Cristo. O que é necessário, pastor, para que eu pregue a palavra? Você precisa ser aprovado em Cristo, aleluia. Terceira pérola, você precisa assumir o seu chamado. Tem gente aqui que Deus chamou há 30 anos, e há 30 anos está dando desculpa. Tem gente aqui que Deus chamou há 20 anos, e há 20 anos vem dando desculpas. Tem gente aqui que Deus chamou há 10 anos, e há 10 anos dá desculpa. Tem gente que Deus chamou há 5 anos, e há 5 anos vem dando desculpa. Tem gente que Deus chamou há 1 ano, e há 1 ano vem dando desculpas. Nós não podemos continuar dando desculpas quando a graça de Deus já se tem manifestado a nós de forma tão abundante. Sabe, o apóstolo, ele encoraja Timóteo, ele diz para Timóteo, verso 14, ele diz: não desprezes o dom que há em ti, o qual te foi dado, confirmado pela imposição das mãos do presbitério. 2 Timóteo capítulo 4, não precisa projetar, verso 5. Paulo diz a Timóteo: você precisa ser sóbrio em tudo. Você precisa cumprir o ministério de um evangelista. Sabe, assumir o chamado é fundamental para a gente viver a verdadeira alegria no ministério cristão. Não queira fazer aquilo que Deus não te mandou fazer, mas também não vai fazer aquilo que Ele disse para você. Não faça, não queira fazer aquilo que Ele não queira fazer aquilo que Ele não disse para você fazer. E não deixe de fazer aquilo que Ele disse que você deve fazer. Eu tinha 19 anos. Estava na parte alta da igreja onde eu converti. Na galeria da igreja. Tinha um pregador de fora. Era uma igreja tradicional que estaria recebendo pela primeira vez um pastor pentecostal. Aquele homem tinha sido diretor executivo da Shell do Brasil, uma companhia petrolífera. E ele contou o testemunho do chamado de Deus na vida dele. Ele disse: eu tinha uma sala imensa, vários assessores, secretárias, e eu já exercia um ministério na igreja onde eu havia convertido. Éramos só eu e a minha mulher. Nós tínhamos uma boa condição, morávamos em Ipanema num duplex, tínhamos vários carros na garagem. Um filho foi ser missionário no Sudão, uma filha casou com um norte-americano, mudou para os Estados Unidos, e fiquei só eu e a minha esposa. E eu estava um dia na minha sala, na companhia, no trabalho, e eu orei a Deus, porque eu dizia: Deus, eu estou tão insatisfeito, eu estou tão
triste, eu já fui tão alegre quando o Senhor me batizou no Espírito Santo, quando eu arregacei a manga e comecei a trabalhar na igreja, cumprindo aquilo que Jesus disse: aquele que lança a mão do arado não pode mais olhar para trás. Deus, eu quero de novo essa alegria. E Deus falou com ele: é muito simples, abandone tudo e vem fazer o que eu sempre sonhei para a sua vida. Aquele homem se desincompatibilizou do trabalho. Não é fácil um diretor executivo de uma companhia multinacional dizer: eu abro mão disso. Desfez-se do apartamento, desfez-se de tudo. E foi lá para as margens do rio Tietê, em São Paulo, numa comunidade bem carente. Para plantar a igreja de Jesus. Ele está vivo. É uma pessoa admirável. O nome dele é Irlande. Aquele homem, depois de haver dado o testemunho dele, ele disse: eu sei, o Espírito do Senhor me revela que há pessoas aqui que Deus tem um chamado. Há jovens aqui, moços e moças, que precisam cumprir o chamado. Ele terminou o apelo dizendo: eu quero orar por você. Aonde você está, venha, venha. Quando eu dei por mim, eu já estava de joelhos na frente. Paulo escreveu a Timóteo, capítulo 2, verso 15. Procura apresentar-te a Deus como obreiro aprovado, que maneja bem a palavra da verdade e não tem do que se envergonhar. Pastor, Deus pode esperar só um mês? Pastor, Deus pode esperar eu me casar? Pastor, Deus pode esperar eu largar minha amante ou meu amante? Pastor, Deus pode esperar eu acertar a minha conta no banco? Pastor, Deus pode esperar eu largar o vício? Ele tem pressa. Hoje, quando você ouvir a voz do teu Senhor, não endureça o seu coração. Não é amanhã, é hoje. Amanhã pode ser tarde, moço e moça. Amanhã pode ser muito tarde. Eu não vou conseguir continuar. Mas eu gostaria de saber se essa palavra foi uma palavra de Deus para a sua vida, para o seu coração, para o seu ministério. A verdadeira alegria no ministério cristão, ela só pode acontecer quando a gente de fato entrega a nossa vida a Ele e diz: Deus, não sei o que o Senhor vai fazer, eu não sei como vai ser, mas eu estou aqui.
Se você quiser sair da onde você está e vir aqui à frente, a gente pode orar junto.
Se tu olhares, Senhor, pra dentro de mim, nada encontrarás de bom. Mas um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão. Dá-me um novo coração. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Nós vamos orar. Procure segurar na mão de alguém que esteja perto de você. Ore junto com essa pessoa. Vamos orar. Senhor, nós engrandecemos o Teu nome. O Teu nome é poderoso, o Teu nome é santo, o Teu nome é verdadeiro. Tu és fiel, Senhor, Tu és fiel. O Senhor nessa manhã está curando, libertando, salvando, manifestando o seu braço forte, estendendo a sua mão abençoadora. Senhor, muito obrigado, Deus, que sempre a sua glória venha resplandecer neste lugar. Obrigado, Senhor, pelo quebrantamento, arrependimento de cada irmão e cada irmã. Faça tudo novo, Senhor, faça tudo novo, pois assim nós oramos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.